Olá, amigo prevencionista, e iniciamos aqui a nossa aula Medidas de Controle no Homem. Essa aula que faz parte do curso Avaliação e Controle do Ruído. Eu sou o professor Luiz Silva, estarei com vocês nessa aula que vai tratar sobre as medidas de controle no trabalhador. Nós já estudamos as medidas de controle na fonte, na trajetória, e agora vamos entender um pouco mais como aplicar as medidas de controle de forma eficaz no trabalhador. Controle no homem. Então, não sendo possível o controle do ruído na fonte e na trajetória, as medidas serão adotadas no trabalhador exposto, de forma complementar às medidas anteriores ou quando elas não forem suficientes. Veja, pessoal, que as medidas no homem serão implementadas quando as medidas de ruído na fonte e na trajetória não forem possíveis. Então a gente vai buscar prioritariamente essas medidas de controle. Só vou chegar nesse ponto aqui de adotar as proteções do trabalhador quando eu não conseguir fazer a eliminação ou minimização do risco, ou seja, atuar no risco, atuar na fonte do perigo ou na minimização desse risco na trajetória, né? Então, o EPI, pessoal, ele vai ser utilizado nesse caso aqui em caráter emergencial ou até que você consiga adotar as demais medidas. Mas nós já vimos tudo isso nas outras aulas. Vamos entender aqui, pessoal, como nós podemos implementar essas medidas no trabalhador. Primeiro, através da limitação do tempo de exposição. Então, muitas vezes é possível você ter um trabalhador menos tempo exposto ao ruído. Se você conseguir, por exemplo, implementar um regime de revezamento de exposição ao ruído, às vezes é possível evitar ali que o trabalhador fique o dia todo exposto, você consegue promover um revezamento com outros. Com isso, pessoal, a dose diária de ruído na jornada completa de trabalho ali, essa dose ela é diminuída quando você consegue atuar exercendo esse revezamento, colocando ali uma limitação do tempo de exposição do trabalhador. Então é uma possibilidade. Eu entendo que muitas vezes as empresas não têm essa condição, de ter trabalhadores ali disponíveis para fazer um revezamento, para ter ali um rodízio entre eles de quem vai estar exposto àquela fonte de ruído. Mas é uma possibilidade para ser ali implementada. E essa possibilidade faz parte da minimização, do risco, porque é uma medida administrativa. Então é possível, mas é claro, você está ali atuando no trabalhador e o risco ele está exposto, o risco na qual esse trabalhador está exposto ele é igual, porque você não atua na fonte nem na trajetória. Você está ali somente diminuindo o tempo de exposição do trabalhador àquele nível de pressão sonora. Agora, sobre o EPI, quais são os cuidados que nós devemos ter no momento da implementação dessa medida de controle no homem? Primeiro, ele tem que ser selecionado de forma correta, então você tem que ter muita atenção na hora de fazer essa seleção. Eu sempre recomendo que você faça a seleção conforme o programa de conservação auditiva da Fundacentro. Então lá traz alguns requisitos, nós veremos aqui nesse módulo também como fazer essa seleção do protetor auditivo, que seja o melhor protetor auditivo para aquele trabalhador, Então, os protetores auditivos não são todos iguais, muito menos o sistema auditivo das pessoas. Então, a gente precisa realizar essa seleção aqui de forma correta. Temos também o uso efetivo durante a exposição. É possível medir isso, pessoal. Se o trabalhador fica algum período de tempo sem ter exposição, sem ter o uso adequado do protetor auditivo, estando exposto ao ruído, a proteção ela perde a sua eficiência. Então a gente precisa, pessoal, garantir que o trabalhador utilize o protetor auditivo durante todo o período da jornada de trabalho. Cada minutinho que ele fica sem utilizar o protetor auditivo, estando exposto ao ruído, ele vai perder eficiência de proteção, ele vai estar exposto. Então a gente consegue avaliar isso, o tempo de não uso e a ineficiência que ele gera na proteção. Temos o fator de proteção da atenuação. Então a gente precisa sempre ter um protetor que atenua o suficiente. Então a gente precisa avaliar através do método simples ou do método completo, se nós temos um protetor que tem uma atenuação adequada para esse trabalhador. E nós temos por fim aqui, pessoal, a vida útil dos EPIs. Então os protetores auditivos eles têm um período de vida útil que tem que ser respeitado. Adianto a vocês, nós teremos uma aula sobre isso, Mas eu adianto, pessoal, que isso é extremamente importante para evitar que a empresa tenha, inclusive, passivos trabalhistas, hein?
Então, se você não respeita o tempo de vida útil dos protetores auditivos, além de expor o trabalhador ao risco de ter uma perda auditiva, sim, né, você ainda pode estar criando um passivo para sua empresa. Esse trabalhador pode requerer ali um adicional de insalubridade, uma indenização caso ele tenha uma perda auditiva, porque você simplesmente não fez a troca, a substituição desse protetor auditivo no período correto e muitas vezes recomendado pelo fabricante. Bom, finalizamos aqui essa nossa aula sobre medidas de controle no homem. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e caso tenham ficado com alguma dúvida, eu me coloco à disposição. Disponibilizo a todos também aqui as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração dessa aula. Muito obrigado e até a próxima aula.